Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus e tanta coisa boa que temos aprendido com Mateus. Então, nós estamos hoje com 2 textos. Não é normal, não é comum eu usar 2 textos, mas os 2 textos que eu usarei hoje estão em conexão e eles falam do mesmo tema. Então, eu quero ler o primeiro, que se encontra em Mateus, capítulo 19. O irmão Eduardo vai colocar aqui a referência e a irmã Natália também vai colocar aqui no chat para vocês, tá bom? Nós leremos uma parte no Evangelho de Mateus, capítulo 18, e outra parte no capítulo 19. Nós vamos começar com o capítulo 19, eu leio a partir do versículo 13. Então, Mateus 19, 13. Enquanto os irmãos acham a referência, me perguntaram da caneca. Eu tenho uma caneca aqui, ó. Tem uma cruz, aqui tem o logo da igreja, tá bom? E aqui nessa caneca bonitona aqui, ó, na nossa EBD, tem o meu nome também. Olha que especial. Muito jóia. Não posso derramar aqui na minha Bíblia. Eu espero que vocês tenham encontrado o texto. A Neide está falando com o Marco e também está lá com ela. Então, um abraço, um beijo para vocês aí todos que estão acompanhando, tá bom? Às vezes eu não consigo citar o nome de todos, né, por conta da quantidade mesmo, e a gente fica com essas letrinhas pequenas aqui no celular, não é tão fácil. Mas eu estou vendo ali na tela que o Marco também está lá, a Jane também está aí nos acompanhando. Hoje temos o Mário também, muita gente querida aí. Vamos embora. Nós estamos, então, em Mateus 19, 13. Diz assim o texto sagrado: Trouxeram-lhe, então, algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os seus discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Agora convido você a voltar uma página da sua Bíblia, ou se você estiver aí usando a Bíblia no smartphone, fica fácil também, capítulo 18 do Evangelho de Mateus, do verso 1 até o versículo 5. Mateus 18, de 1 a 5. Diz assim o texto sagrado, palavra de Deus. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os seus discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos imensamente gratos, ó Pai, pela salvação que é no nome de Jesus. Queremos te agradecer pela tua palavra e a nossa oração é que o Senhor, mais uma vez, fale ao nosso coração, à nossa mente, transforma a nossa vida de acordo com a tua vontade. Ó Pai, fale ao nosso coração e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa reflexão hoje é: quero ser como criança. Quero ser como criança. É claro e é óbvio que nós podemos e devemos aprender muito com essa expressão de Jesus, que nós precisamos nos tornar como crianças. Mas é claro também que nós não podemos ter um padrão de infantilidade, porque não é esse o princípio de Jesus, como nós veremos de acordo com a exposição e o andamento dessa exposição. Nós precisamos captar e entender aquilo que Jesus está falando dessa conversão, dessa proposta de nos tornarmos como crianças. E é claro que você já contemplou, você já viu, você já teve experiências com crianças e você já viu que as crianças são formidáveis.
As crianças têm uma facilidade de perdoar, de não guardar mágoas, de ter uma vida completamente na dependência dos seus pais. Então, basicamente, a grosso modo, nesse início, eu gostaria já de te alertar, de te avisar que a nossa reflexão será dentro dessa linha, que nós precisamos nos esvaziar dessa vida adulta. Não sei você, mas eu tenho pensado e refletido muito por conta desse momento que nós estamos vivendo, que a vida adulta é uma vida extremamente chata, cheia de regras, uma vida que exige, cobra de nós roupas, posturas, e quando a gente está diante de crianças, por exemplo, nós acompanhamos como elas são extremamente sinceras, e eu diria até que em alguns momentos sinceras até demais. Nós, adultos, aprendemos a colocar alguns filtros, máscaras, colocamos palavras certas para falar com determinadas pessoas. Já as crianças, elas agem de uma maneira bem tranquila, voluntária, são extremamente generosas. Eu tenho contemplado essa realidade agora nos últimos meses com o nosso filho, no momento em que ele tem separado algumas coisas que ele não tem usado, ele vê a gente trabalhando ali na igreja, separando as roupas, separando os brinquedos, para a gente levar para as crianças que não têm esses recursos, né? E o nosso filho tem mostrado esse coração generoso, a gente tem ficado extremamente grato. Isso é muito bonito, essa inocência, essa ingenuidade que há no coração das crianças, e basicamente nós aprenderemos isso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas também veremos como os próprios discípulos do Senhor Jesus não entendiam a simplicidade das crianças e ainda estavam extremamente contaminados por essa visão adulta, essa visão mais fria de uma religiosidade destituída de uma espiritualidade cristã. Então eles ainda estavam contaminados, completamente envolvidos por essa questão da hierarquia, queriam afastar as crianças. O texto que nós lemos inicialmente no capítulo 19, ele está depois, obviamente, desse capítulo 18. E no capítulo 18, Jesus havia dito claramente que eles precisavam se tornar como crianças. E aí, quando nós viramos a página, no capítulo 19, trouxeram algumas crianças à presença de Jesus, para que Jesus orasse, colocasse as mãos sobre as crianças, e os próprios discípulos, os mesmos que ouviram no capítulo 18, que Jesus ama as crianças e que Jesus estava ensinando-os a servir, a adorar a Deus como crianças, para que eles se tornassem crianças. Agora eles estão repreendendo as crianças. Então parece que, às vezes, nós ouvimos uma mensagem e não entendemos. Jesus fala profundamente ao nosso coração e a gente não tem compreensão daquilo que Jesus está falando. É como eu e você que ainda erramos e voltamos a cair no mesmo erro. Os discípulos acabaram de ter uma profunda lição com Jesus, que eles deveriam ser como crianças. Mas passa-se uma página da nossa Bíblia, no capítulo 19, o que vemos? Eles repreendendo as crianças. E aí Jesus, no capítulo 19, versículo 14, diz assim claramente: deixai os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Então nós precisamos nos converter e nos tornar como crianças, a fim de termos acesso ao reino dos céus. Então o ingresso ao reino dos céus, a nossa adesão ao reino dos céus passa por esse processo de conversão e também de regeneração, onde nós temos uma nova vida e vamos sendo transformados de par em par. Então, a nossa vida passa por uma profunda, eu diria uma tremenda de uma transformação. E aí Jesus impõe as mãos sobre as crianças e despede aquelas crianças, mostrando como ele mesmo, o Senhor Deus, está incluindo as crianças. Aqui no versículo 1 do capítulo 18, nós acompanhamos essa percepção completamente estranha dos discípulos, porque eles estavam discutindo, na realidade, quem é maior no reino dos céus. É muito estranho, não sei para você, mas para mim soa estranho essa questão de destaque, essa discussão de saber quem é o maior, quem é o melhor no reino dos céus dentro do círculo apostólico. E o que
reflete, o que mostra para nós que Jesus teve muito trabalho para equipar esses 12 apóstolos e depois, infelizmente, um acabou não ficando no grupo. Tivemos aí a troca que está narrada no livro de Atos, mas Jesus teve muito trabalho porque alguns deles queriam destaque, fama, glamour, como nós citamos pela manhã. Nós temos o exemplo de Tiago e João que queriam a cadeira da direita e da esquerda para ter preeminência, destaque no reino dos céus. E aqui no capítulo 18 nós temos mais uma ocasião onde eles estavam discutindo quem era o maior no reino dos céus. É estranho porque eles estavam andando, caminhando com Jesus, ouvindo as verdades do reino dos céus, Jesus falando a respeito da humildade e vivendo de uma maneira humilde diante deles e trazendo novas compreensões, concepções de vida para eles. No entanto, eles ainda estavam arraigados com aqueles conceitos seculares, mundanos a respeito de autoridade, com a proposta de quem é o maior, quem é o menor, quem tem mais visibilidade, quem é relevante, quem não é relevante, essa ideia de quem é uma pessoa que está no topo da hierarquia, quem é maior no reino dos céus. Parece que eles ainda não tinham entendido plenamente e não tinham absorvido por completo a mensagem do reino dos céus, e eles ainda não tinham entendido que eles estavam no círculo apostólico por conta da graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não porque eles tinham méritos, e eles também não foram chamados com essa proposta de serem maiores. E a pergunta que está no texto é a seguinte: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? O evangelista Marcos vai dizer para nós que os discípulos estavam discutindo as posições do reino durante a caminhada. Então eles estavam já conversando sobre esse tema em algum tempo e eles estavam discutindo sobre isso. E eu fico imaginando Jesus ouvindo essas questões e Jesus percebendo que não era percepções inocentes, ou seja, eles não estavam com o coração inocente nessa jogada, porque na realidade essa pergunta também foi feita por Tiago e João quando queriam, como eu já citei, a posição de destaque no reino, à direita e à esquerda. Na realidade, eles ainda estavam pensando no reino dos céus a partir dos referenciais e das categorias humanas de hierarquia, de poder, de status, enquanto Jesus estava falando e mostrando para eles que o evangelho de Deus, a mensagem do reino, a mensagem do reino dos céus tinha a ver com a devoção, com a entrega, com o quebrantamento, com uma vida de piedade e de gratidão a Deus por meio do serviço, e não de status, de honra, como nós falamos pela manhã. Inclusive, amados irmãos e irmãs, se você não acompanhou o culto pela manhã, nós recomendamos que você ouça a mensagem que nós ouvimos pela manhã. Deus provocou o nosso coração, Deus nos tirou da zona do conforto, e você, amado irmão e irmã, é convidado a acompanhar essa reflexão pela manhã. No versículo 2, nós temos algo extraordinário da parte do nosso Senhor Jesus. Ele chama uma criança e Jesus começa a reconfigurar os conceitos da sua época. Na realidade, Jesus não aceita a cultura vigente, porque na cultura vigente as crianças não tinham espaço de diálogo, de convivência com os adultos. Os evangelhos, inclusive, vão citar para nós que quando Jesus multiplicou os pães, os evangelhos narram a quantidade de homens, não narra a quantidade de mulheres e nem de crianças. Então, por isso nós acompanhamos que dentro daquela cultura as crianças não tinham espaço, elas eram relegadas ou deixadas de lado. E aqui Jesus mostra que a criança tem prioridade no reino dos céus. Basicamente, Jesus subverte o sistema de sua época e Jesus prioriza aquilo que para a sociedade era desprezível, nesse caso, as crianças. Então, Jesus tem esse olhar atento e, por isso, essa visão extraordinária de Jesus olhando com ternura as pessoas que estão para além
da religiosidade da sua época e o reino dos céus que vai acolhendo as crianças, as pessoas de moralidade dificultosa no reino dos céus. Então é muito incrível essa forma como Jesus está mostrando para nós que o evangelho é para todos, que o reino dos céus abraça todos aqueles que têm o desejo de mudar de vida e caminhar com o nosso Senhor. Então, aos olhos de Jesus, as crianças que culturalmente eram desprezíveis, as crianças agora fazem parte do reino dos céus. Da mesma maneira que Jesus também vai acolher os publicanos, que também eram desprezíveis, as meretrizes, que também eram desprezíveis, os pecadores, inclusive o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo foi considerado um glutão, porque ele estava comendo a todo tempo com os pecadores, ele andava com os pecadores, ele convidava os pecadores ao arrependimento, e aqui nós acompanhamos essa face de Jesus, que ele olha com misericórdia e aproxima as pessoas que estão às margens da religiosidade e convida essas pessoas a adentrarem ao reino dos céus. Jesus chama uma criança. Os rabinos daquela época não conversavam com crianças. E aí Jesus é um rabino diferenciado, um mestre diferenciado, e ele chama aquela criança, e Jesus mais uma vez mostra a sua face amorosa e acolhedora. Ele estende a mão àquela criança, ele chama aquela criança, o que para a época já seria um profundo absurdo, e ele coloca essa criança no meio. Não sei se você, meu irmão, minha irmã, compreende o que Jesus está fazendo aqui. Jesus está quebrando essa ideia da religiosidade judaica e farisaica da época e colocando a criança no meio. Veja, uma criança que era desprezível, uma criança que era relegada, agora ela está no meio. E essa expressão meio aqui é muito interessante, porque o meio é o local do destaque, é o local para onde os olhares estão afunilados, onde todos estão olhando para aquela criança. Jesus estava com seus discípulos, algumas pessoas estavam ao seu redor, e aquela pequena criança está no meio de todos, e todos os olhares estão agora fixados naquela criança. Diz o texto aí no versículo 2 que Jesus chamou aquela criança, colocou-a no meio deles, no meio dos discípulos. Olha, vocês estão discutindo, vocês estão conversando durante o caminho todo, vocês só falam dessa proposta de quem é maior, quem é menor. No reino, então, eu vou colocar uma criança, porque vocês são grandes, vocês são adultos e querem ainda mais destaque. Agora eu coloco uma criança no meio de vocês. Eis aí aquele que é pequeno. Então, repare que Jesus está fazendo aqui uma pedagogia do contraste, mais uma vez. Vocês são grandes, vocês são adultos, mas vocês estão discutindo por coisas infantis. Logo, para tratar isso no coração de vocês, eu coloco uma criança no meio de vocês e peço que vocês olhem para essa criança e fiquem observando essa criança. Isso é maravilhoso, porque Mateus registra que Jesus, o misericordioso, olha para as crianças pela lente da ternura. E Jesus, na realidade, recupera aquele conceito do livro de Salmos, onde o texto vai dizer para nós que o perfeito louvor está nos lábios das crianças, porque as crianças são inocentes e elas louvam a Deus com profundidade, com sinceridade, com profunda devoção. Enquanto nós cantamos, e nem sempre aquilo que cantamos está saindo do nosso coração, não está brotando de um coração profundamente grato ao Senhor. Os evangelhos vão mostrar para nós que Jesus andava por várias ocasiões por meio das crianças. E é interessante, queridos irmãos e irmãs, que Jesus não responde à pergunta, porque a pergunta que está no verso 1 é o seguinte: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus não responde diretamente à pergunta, mas ele responde com uma atitude, com uma outra fala, que também é uma resposta, que eu quero explicar agora aqui no versículo 3, porque essa resposta de Jesus vai mostrar quais são as virtudes das pessoas relevantes no reino dos céus. Então, o discurso de Jesus, nesse momento, é um discurso libertador e provoca constrangimentos naquelas pessoas que queriam ser maior no reino dos céus.
Então Jesus vai responder essa pergunta, quem é maior no reino dos céus, colocando uma criança. Enquanto eles estavam pensando que o maior no reino dos céus era ter destaque, era ter posição, era ter, de certa forma, uma relevância, Jesus vai mostrar claramente alguns pré-requisitos para entrar no reino dos céus. Basicamente, o que os discípulos estavam pensando? Eles estavam pensando que, pelo fato e ato de andar com Jesus, de seguir o Mestre, eles já estavam inseridos no reino dos céus. Assim como algumas pessoas têm a falsa percepção de que, por assistir a live, ou quando a gente estava com a igreja, o templo, né, melhor dizendo, o templo aberto, ou só por frequentar a igreja, por conhecer o pastor, conhecer alguém da igreja, ele já está incluído no reino dos céus. Mas Jesus aqui vai mostrar para nós os pré-requisitos para que a gente tenha acesso ao reino dos céus. E segundo Mateus capítulo 7, nós temos a senha de acesso ao reino dos céus é fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai baseada nesse texto? Que a gente passe pelo processo de conversão. Então, os discípulos, até aquele momento, alguns deles, né, pensavam que somente pelo fato de estar seguindo Jesus, caminhando com Jesus, servindo ao lado de Jesus, eles já estavam incluídos no reino dos céus. Mas Jesus está mostrando para nós que é necessário renunciar, que é necessário seguir a Jesus a partir da conversão. É aquela proposta de Jesus quando ele chama, vem, segue-me. E esse vem, segue-me traz muitas implicações. A implicação da busca de uma nova vida, do arrependimento, do quebrantamento do coração, da confissão pública de pecados, do reconhecimento de que seu coração é pecaminoso, não é uma mera caminhada, e sim uma escola de vida chamada discipulado. A gente passa pela transformação, chamada de salvação, mas nós continuamos no processo de santificação. Então os discípulos precisavam entender isso e Jesus usa a figura de uma criança para mostrar para eles que, na realidade, eles não precisavam ser grandes. Aqui eu dou uma pausa e digo que nós, na realidade, precisamos entender que o evangelho nos nivela. Ninguém é grande no reino dos céus, nesse sentido humano. Porque, infelizmente, parece que ainda paira sobre nós essa ideia de que existe algumas pessoas que são chamadas ou ditas, entre aspas, de pessoas importantes, e a gente fica até fazendo alguma diferenciação naquelas pessoas que são importantes e aquelas pessoas que não são tão importantes na igreja. Algumas pessoas erroneamente acham, por exemplo, que o pastor é uma pessoa importante e aquela outra pessoa que faz um outro tipo de serviço na igreja não é importante. Mas o evangelho do Senhor Jesus nos nivela. Nós estamos no mesmo nível. Qual nível? Todos somos pecadores, todos nós carecemos da graça de Deus e todos nós precisamos passar pelo processo de santificação, de purificação. Todos nós. E por isso, no Evangelho, ou no reino dos céus, não existe uma pessoa mais importante do que a outra. Todos aqueles e aquelas que estão engajadas, servindo a Deus, são importantes. Louvado seja Deus por isso. Amém. Ninguém pode se sentir pequeno no reino dos céus. Todos nós somos importantes no reino dos céus. E aí Jesus, para tirar essa ideia de rivalidade, de conflito, de discussão, quem é o maior, quem faz um trabalho mais relevante, ele coloca uma criança no meio. Se fosse nos nossos dias, as pessoas estariam se degladiando, conversando a respeito da quantidade de likes do vídeo, a quantidade de membros na igreja, qual é o orçamento da igreja. E nós não somos chamados por Deus para ficar discutindo essas coisas, é bobagem. Isso tem a ver com a vaidade humana. Eu me lembro de algumas reuniões de pastores em que participei, que fiquei com nojo, porque as pessoas me avaliavam pela quantidade de membros da minha igreja. Agora, desde quando essa é a régua do reino dos céus? Será que é a régua do reino dos céus que nos mede o nosso orçamento, mede a nossa influência, mede a nossa popularidade? Não.
E os discípulos estavam discutindo essas coisas frívolas, fúteis da vida. Será que isso de fato é importante? Vocês estão no reino dos céus e querem visibilidade, sucesso, fama. Haja visto esse mercado gospel no qual o nome do evangelho, o nome do Senhor Jesus é completamente desonrado. Eu gosto de uma expressão de Jesus quando ele fala assim: em verdade vos digo, que na realidade era um termo jurídico da época em que a pessoa tinha que falar a verdade diante do juiz. E todas as vezes que Jesus fala o seguinte, em verdade vos digo, Jesus está falando o seguinte, eu estou falando a verdade diante do meu Pai, que é o juiz. Por isso que Jesus fala isso abertamente, em verdade vos digo. Em outras palavras, eu só falo a verdade diante do meu Pai, que é o juiz de vocês. Eu gosto da expressão do Gilberto Celete. Ele é um irmão querido que atua como um dos líderes da APEC, Associação de Preparação de Crianças para o Evangelho. A APEC é muito conhecida, e ele diz o seguinte: não é a criança que precisa se tornar adulta para ser um cristão. Pelo contrário, é o adulto que tem que se tornar como uma criança. Repito, não é a criança que precisa se tornar adulta para ser um cristão. Pelo contrário, é o adulto que tem que se tornar como uma criança. E aí Jesus fala o seguinte, a partir do versículo de número 3. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, se a gente não se converter, se a gente não passar por esse processo de se tornar uma criança, nós não teremos acesso ao reino dos céus. E aqui nós chegamos, então, nos pré-requisitos de Jesus para adentrarmos ao reino dos céus. O primeiro pré-requisito é o seguinte: conversão. Se nós estivéssemos reunidos presencialmente, eu ia falar assim para vocês, repitam comigo, conversão. Repita comigo aí na sua casa. Conversão. Primeiro pré-requisito para entrar no reino dos céus é a conversão. Olha o que Jesus disse: se não vos converterdes. E conversão aqui, Jesus está falando de mudança de vida, mudança de rota, dar meia volta, mudar a direção. Eu gostei do N.T. Wright, deixa eu ver se o livro está aqui. Aqui. Ele fala que, nesse contraste, Jesus está falando assim, ó, virar-se do avesso. O livro de Provérbios vai dizer para nós que o pecado nos leva para caminhos de morte. Então você e eu, enquanto pecadores, estávamos caminhando para a morte. O que o Jesus quer que nós façamos? Que nós nos convertemos. O que é conversão? Se você está caminhando rumo à morte, agora você vai caminhar rumo à vida. Dá meia volta. É andar na contramão do mundo. O pecado nos leva para conceitos equivocados, para valores deturpados. Já a conversão nos leva para a santificação, para a busca pela santidade, para a busca do padrão de Deus. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, abandonar o pecado e voltar para os braços do nosso Pai como uma criança, confiantes no Pai. É conversão, sair daquele caminho, aquela vida mesquinha, fútil, avarenta, sem sucesso, completamente equivocado, e voltar para os braços do Pai. É abandonar, renunciar, tudo para ter essa conversão. Conversão da ambição humana, de sucesso, de fama, de uma vida luxuosa. Conversão dessa ideia errônea de querer ser grande, de querer ser maior, de querer pisar na cabeça das outras pessoas, de se julgar superior, nessa visão prepotente, essa ambição de ser uma pessoa importante, de ser uma pessoa famosa, essa ambição de ser o centro do universo. Porque tem pessoas que pensam que a Terra gravita, fica rodando em volta dela, ela acha que ela é o centro de tudo. Esse ego inflado, mimado, precisamos abandonar isso, precisamos de conversão. É necessário conversão, ação de Deus,
Porque conversão tem uma ação milagrosa de Deus. É quando o Espírito Santo de Deus fala que somos pecadores, mostra a realidade do pecado e a gente corre para os braços do Pai, sabendo que Ele vai nos abraçar com seus braços de amor e Ele vai nos acolher no seu reino, porque para a gente entrar no reino dos céus, a gente precisa passar pela conversão. E louvado seja Deus pelas pessoas que já se renderam a Jesus, que já aceitaram a Jesus e que confessam que Jesus Cristo é o Salvador de suas vidas. Essas pessoas são convertidas. Passaram pela transformação, aprenderam a olhar a vida, a olhar a si mesmo e olhar o próximo por outra perspectiva. Quando você passa pela conversão, você percebe que a sua vida fica feliz, alegre. Um dos princípios de uma criança, qual é? E eu tenho uma aqui que é extremamente alegre. Alguns irmãos até falaram que ficaram felizes, né? Ao verem o Timóteo ontem lá no Drive. Algumas pessoas falaram do sorriso, que ele está grande e tal. Mas o que uma criança quer fazer? Quer brincar. A vida adulta, irmãos, é muito chata. Tem etiquetas, tem regras. As crianças quebram tudo isso. Crianças querem brincar. Em outras palavras, as crianças querem ser felizes. E se você quer ser feliz, você precisa passar pelo processo de conversão, porque esse mundo não vai saciar o seu desejo de ser feliz. Você só será feliz se você se entregar aos braços do Pai, se jogar, se lançar na presença de Deus, porque só Ele é que pode te dar a alegria. Só Ele pode te dar a paz. E tudo isso vem com a conversão. Porque foi Ele que te fez e Ele sabe as necessidades do seu coração, da sua alma. Quando a gente se converte, a gente aprende a olhar a vida de outra perspectiva. O eu não está mais no centro, mas o próximo. Não é somente aquilo que eu quero, agora é aquilo que eu posso fazer para o próximo. Não é aquilo que eu desejo, é aquilo que nós queremos. Aí você começa a olhar a questão de coletividade. Você tira o centro de você mesmo e começa a olhar de uma maneira mais global a sua família, a sua comunidade, a sua igreja. Você começa a ter uma percepção mais sensível às necessidades das pessoas. Você aprende a ouvir, a respeitar as pessoas, a olhar nos olhos das pessoas, a tratar todas as suas relações com sinceridade, com transparência. Você aprende também a depender do pai, porque a figura da criança é uma figura de dependência. Você passa a viver não a partir de si mesmo, mas a partir da dependência de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos entender isso. Nós somos dependentes de Deus. É Deus que supre, é Deus que guarda, é Deus que protege, é Deus que provê as necessidades da nossa vida. Amém por isso. Amém. O segundo pré-requisito, vocês estão aí comigo, me acompanhando? Tá todo mundo aí? Tá. O segundo pré-requisito é tornar-se a ser como criança. Se o primeiro pré-requisito é a conversão, o segundo pré-requisito é tornar-se como uma criança. E aqui Jesus está falando de uma nova postura de vida. Basicamente, Jesus está falando do novo nascimento. A proposta de Jesus é a seguinte: um retorno ao estado inicial. Nós precisamos nascer de novo. E foi essa fala que Jesus teve com aquele grande mestre da lei, Nicodemos. Está descrito lá no Evangelho de João, no capítulo 3. E conforme Jesus vai conversando com Nicodemos, ele procura Jesus à noite, e Jesus vai falando com ele a respeito do reino dos céus, e Jesus fala abertamente: é necessário nascer de novo. E Jesus então começa a pregar com contundência: Nicodemos, você precisa entender que você precisa nascer de novo. Você precisa voltar ao estágio inicial. Você precisa refazer a sua vida, reconstruir a sua história, ou melhor dizendo, reescrever a sua história a partir do Evangelho. E você só consegue isso, Nicodemos, por meio da conversão. Você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos sai com uma proposta extremamente estranha para Jesus. Ele fala o seguinte: olha, mas eu já sou velho, já sou adulto,
Eu posso voltar no ventre da minha mãe para nascer de novo? E aí Jesus fala, claro que não. Eu estou falando que você precisa nascer não do ventre, porque do ventre foi o nascimento natural. Você precisa nascer do Espírito, você precisa se converter, você precisa se entregar, você precisa se batizar, você precisa demonstrar publicamente que o seu Senhor sou eu, Jesus. Só isso. É tornar-se, ó Nicodemos, a ser como uma criança. Jesus estava afirmando para ele que ele, nós, todos nós, precisamos tornar a ser como crianças, a voltarmos a ser pequenos, a sermos dependentes, carentes do cuidado do Pai, da instrução do Pai, da alimentação do Pai, da proteção do Pai, reconhecer que tudo está nas mãos do Pai. E nós, crianças, o que somos? Dependentes. O que queremos fazer? Ser felizes. Fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai nos dá alegria. Nos dá muita alegria. Então a figura da criança traz para nós essa ideia da sinceridade. Porque a criança é sincera. Ela chega e fala tudo para o seu pai. E essa é a minha fala para você. Se converta. Vá conversar com seu pai, o nosso Deus, que a Bíblia diz que ele é o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Converse com ele. Jesus já nos ensinou a gente fechar a porta do nosso quarto e falar com o nosso Pai em sinceridade, ou com sinceridade. A figura da criança traz essa ideia da inocência. A gente precisa, amados irmãos, tirar de nós essa linguagem extremamente malévola da nossa sociedade. É muito ódio, é muita discussão, é muita beligerância no sentido de ficar brigando tudo. É muita discussão fútil. Precisamos ter pureza. As crianças têm pureza, expressões voluntárias. Algumas vezes eu estou trabalhando, meu filho entra no escritório, me dá um beijo assim bem carinhoso, fala, pai, eu te amo. De uma maneira sincera, pura. Ou quando ele lembra que eu posso comer determinadas coisas e não outras por conta da minha alergia, ele pede para a mãe, leva uma coisinha para mim. Ou quando ele pergunta se eu estou bem. A criança tem essa proposta de ser pura, genuína, humilde. Ela não tem preocupação por status social, posição social, nada disso. Jesus, amados irmãos, não enaltece a infantilidade, e sim a humildade da mente da criança. Essa humildade é seguida pela confiança no Pai, pela figura que o Pai passa para essa criança. Então, nós precisamos nos converter. Nós precisamos tornar a ser crianças. Versículo 4, caminhando para o final. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse sim é o maior no reino dos céus. E aí Jesus vai falar para nós a respeito da humildade. Jesus vai concluir essa breve e profunda reflexão a respeito da conversão, falando de humildade. Jesus chama a atenção daqueles discípulos que se achavam grandes, coloca uma criança e vai falar que a criança é o foco e a humildade da criança é o que de fato mostra a relevância no reino dos céus. Então, se você e eu queremos ser grandes no reino dos céus, precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos, precisamos ter humildade no nosso coração, porque a criança é o símbolo daquilo que é pequeno, daquilo que carece de cuidado, ou seja, nós precisamos demonstrar a nossa humildade, a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Qual foi a última vez que você se sentiu pequenininho diante da grandeza de Deus? Se você não assistiu a nossa aula de hoje da EBD e nem a nossa aula inaugural da quinta-feira, eu convido você a ouvir a nossa aula e você vai se sentir pequeno diante da grandeza do Pai. E por que isso? Para a gente exercitar no nosso coração a humildade. Sabe qual é o nosso problema? O problema é que a gente se acha muito. E a gente precisa entender que o padrão de Deus é a humildade, porque o oposto da humildade é a arrogância, a pessoa metida, petulante, soberba. Já a pessoa humilde é aquela que depende de Deus. Eu encerro, amados irmãos, a minha fala, sabendo que eu passei um pouco do horário,
mas com a expressão do apóstolo Pedro, que estava nesse evento. Ele ouviu essa conversa de Jesus e ele escreve isso de uma maneira tão brilhante, lá no capítulo 5 da sua primeira carta, a partir do verso 5, ele fala assim, que nós precisamos nos vestir da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graças aos humildes. Deus resiste à pessoa soberba, mas Deus concede graça aos humildes que passaram pelo processo da conversão. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, humilhai-vos debaixo da mão de Deus, para que ele, no tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Eu convido você a se render ao Evangelho. O primeiro pré-requisito é conversão. E o segundo pré-requisito é que eu e você somos chamados a passar pelo processo da conversão e nos tornarmos como crianças, que é igual a ter uma vida humilde diante do nosso Deus. Eu espero e oro para que Deus trabalhe no nosso coração e que Deus continue a falar ao nosso coração.